Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O arcebispo sul-africano Desmond Tutu tinha uma frase onde ele dizia que a esperança é a capacidade que nós temos de ver uma luz, mesmo quando estamos rodeados de trevas. Já no nosso sentido comum, aparentemente nós depositamos essa esperança normalmente nas gerações mais jovens. É assim naquilo que é o futuro das nações, é assim naquilo que é o futuro das famílias, é assim naquilo que é o futuro, sei lá, inclusive da economia e de outros setores de uma sociedade. A esperança normalmente é depositada nessas gerações que nós acreditamos e desejamos que alcancem mais do que aquilo que as gerações que as antecederam foram capazes de alcançar. Mas quando olhamos para certas chamadas telefónicas feitas por jovens de determinados partidos que dizem coisas como já ficou combinado eles escolherem uns candidatos você sabe qual é a palavra, para nós podermos garantirmos as juntas de freguesia, acho que está tudo dito quanto ao futuro e à esperança de Portugal. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, à deriva. É que por mais que nós procuremos o norte, por mais que nós procuremos e olhemos para as bússolas, por mais que andemos em busca de um farol, Portugal está definitivamente à deriva. É que olhando para esta, que é considerada muitas vezes a geração melhor preparada, melhor capacitada para assumir as rédeas da nossa nação, eu quero lhe perguntar se é nesta gente que você quer depositar, por exemplo, a sua confiança e a esperança para reverter a hecatombe económica em Portugal. É que na Europa de 27 já só 5 economias estão piores do que as nossas. É se é nesta gente que você quer depositar a sua esperança para resolver os problemas da justiça, para resolver os problemas na educação, para resolver os problemas na saúde. E quero lhe dizer mais uma coisa, se é nesta gente que você quer depositar a sua esperança para resolver os problemas da nossa democracia. Nas palavras de uma outra jovem, eu quero é ordenado. Se você for esperto, abre uma loja de papel higiênico porque eles percebem é de porcaria. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta à nossa mesa para este programa segunda-feira, pontapé de saída para mais uma semana de conversas. É nosso convidado de hoje, Manuel Pinheiro. Ele é empresário no setor vitivinícola e também
um dos fundadores da Oficina da Liberdade. Muito boa noite. Olá, João, boa noite. Obrigado por estares aqui. Antes de mais, quero-te agradecer publicamente, não só à nossa audiência, como também aos nossos ouvintes da rádio, o facto de teres vindo desde o Porto. Foi uma surpresa, eu pensava que eras daqui de perto, mas ter vindo desde o Porto esta segunda-feira para conversar connosco. Eu tive que me controlar, porque a mim apetecia-me, e tu estiveste aqui nesta preparação da minha nota introdutória, na troca de mensagens que foi com a produção, é que a mim apetecia mesmo dizer o que estas pessoas dizem ao telefone. Eu não quero dizer que estamos fadados a ter que aturar isto, mas começa a ser difícil até as pessoas, de bom senso, terem uma atitude controlada diante de todas estas... É verdade. Bem, estamos a falar de um conjunto de escutas que vieram a público, um processo longo, um processo já muito complexo, como todos estes processos, se calhar longo demais, e que nos revela que houve acordos estabelecidos entre autarcas do PSD e do PS em Lisboa, parece que também noutros pontos do país, mas neste caso é claro. Ou seja, nós vamos votar e depois houve um acordo entre eles para ver quem é que ficaria, conjuntas de freguesia, depois isto alarga-se para contratação pública, etc. Eu acho que se isso é gravíssimo, nós não devemos pôr de lado também um outro ponto. É que se um de nós viola a lei porque se esqueceu de pagar o IUC ou se esqueceu de pagar o IMI, recebe imediatamente, 15 dias depois, uma carta para pagar multa. Ora, este processo está a decorrer desde 2018, vem agora a público e muito possivelmente vai acabar por prescrever, porque não são deduzidas acusações, não é feito todo o processo que depois se prolonga, como vemos no caso de Sócrates, com requerimentos que visam prorrogar os processos o mais possível, para chegarem à prescrição, que de facto é o que acontece. Portanto, eu acho que se aqui sai mal a classe política, a justiça também não sai muito bem. Nós todos os dias trabalhamos e uma das funções essenciais do Estado para a qual nós descontamos é a justiça. A justiça, ser justa, não é apenas tomar a decisão correta, é tomá-la em tempo oportuno. Ora, quando isto vem desde 2018 e agora aparece e tudo indica que irá prescrever, aqui não há justiça. E tem que haver justiça. Nós já vamos abordar este tema na parte final do nosso programa, onde vamos, digamos, a estes casos de corrupção, que no fundo é aquilo que é, para tentar, inclusive, ler a saúde das instituições do Estado. Mas vamos começar por aqui. Há uma completa degradação dos serviços públicos. Eu não sei o que é que tem estado a funcionar bem. E olhando, por exemplo, para a fatia de impostos que os portugueses dão ao Estado, não se consegue encontrar uma correlação entre a quantidade de dinheiro que damos e a qualidade dos serviços que recebemos. Sim, isso é verdade. É verdade, é triste e é caracterizador do nosso sistema. E isso acontece, repara, só para 2 ou 3 exemplos, quem está mais desfavorecido encontra os piores transportes, e aqui na Grande Lisboa isso percebe-se perfeitamente. Quem é sempre vitimado pelas greves na Transtejo, pelas greves nos comboios, pelas greves no transporte dos autocarros, das caminhonetes, é sistematicamente quem mais precisa, porque Quem vai de Mercedes trabalhar, isso está confortável. Na saúde, quem fica à espera, quem tem que ir de madrugada para marcar uma consulta, são os mais desfavorecidos. Na educação, quem pode em todos estes serviços e noutros, quem tem mais posses, vai para o privado. Portanto, efetivamente, quem está na mão do Estado são os mais desfavorecidos e ainda ficam pior. Eu julgo que isto se passa, por um lado, porque a classe política também ela própria não frequenta estes serviços, não usa estes serviços, não se apercebe disto. Porque de vez em quando vemos artigos deste ou aquele elevado cargo público que teve que ir a tratar de um assunto qualquer e precisou de horas à espera e fica muito surpreendido com o que se passa. E, por outro lado, de facto, as pessoas também têm que se levantar contra isto. Não estou a dizer fazerem revoluções e partirem montras, mas na sua intervenção cívica, nos atos eleitorais que fazem, as pessoas têm que perceber e têm que reclamar. No próprio dia, se não são bem atendidas, há instrumentos de reclamação que devem ser utilizados. As pessoas devem reclamar. Porque isto não tem... Ouça, às 7 da manhã há filas de espera nos centros de saúde. Às 7 da manhã há filas de espera nas lojas de cidadão. Estão pessoas à espera de barcos que não vêm ou de comboios que não vêm. Às 7 da manhã não começam as filas. Sim, é Já verdade. há filas de espera. É bem verdade. Isto não pode ser. As pessoas pagam muito ou pouco, mas do seu bolso todas elas pagam muito. Uns pagarão mais, outros menos, conforme os seus rendimentos. E o Estado tem que nos proporcionar serviços dignos. Serviços que ofereçam aquilo que seja fundamental, a medicina, a saúde, etc., mas que também
também tenham conforto, tenham segurança, etc. E isso está em causa. Nós todos temos a ideia de que quem está com uma grande dificuldade de saúde, se puder ir ao privado, não vai ao centro de saúde. Uma família que poupa muito para dar a melhor educação aos seus filhos, se possível, inscreve-o num colégio, numa universidade, ou mandam para fora, que ainda custa mais. E isto não nos deve orgulhar. O que nos deveria orgulhar era ter serviços públicos que garantam, sobretudo aos mais desfavorecidos, que vão ser bem tratados. De outra forma, para que é que existem? Temos que questionar isso. É evidente que falta aqui uma coisa, só para terminar, é que todos estes serviços deviam ter padrões de avaliação que fossem públicos. Avaliação dos tempos de espera, avaliação... E tudo isto devia ser público para poder ser comentado, para poder ser avaliado e para serem introduzidas melhorias. E, infelizmente, de cada vez que aparece uma avaliação pública de uma coisa qualquer, vem logo 10 ou 20 pessoas criticar e dizer que ela não pode aparecer. Não pode haver avaliação das escolas, não pode haver avaliação dos hospitais, não sei o quê. Quando aparecem, por exemplo, há tempos chegamos à conclusão, enquanto país, que é mais barato o custo de um colégio médio do que de uma escola pública média, um colégio privado, mas um aluno. Portanto, eu diria, olhando para isso, mais valia ao Estado dizer, para quem se inscrever em colégio, nós damos um cheque escola, vá lá, o Estado paga e assim escusa de estar aqui. Mas não, são logo atacadas as estatísticas e não há problema nenhum. Nós devemos ter dados para poder gerir e assim podíamos objetivar uma impressão que todos temos, que é a impressão de que os serviços públicos são maus. Às vezes não são. Nós às vezes somos tratados de uma forma admirável, mas só com dados objetivos é que os podemos avaliar. E só mesmo para terminar, o problema não é dos funcionários públicos, ou seja, quem causa os maus serviços públicos não são os funcionários públicos, muitos dos quais têm que levar para lá o papel de fotocópias ou o papel higiênico dos quartos de banho, ou isto ou aquilo ou aquilo outro. O sistema está permanentemente a ir abaixo, ficam horas à espera para despachar. Portanto, o problema não é das pessoas que exercem, é do modelo de gestão de tudo isto. O Ronaldo da gestão seria, seja lá ele quem for, teria muita dificuldade em gerir bem um hospital público ou uma escola pública, porque quando se partem as cadeiras não pode comprar novas, tem que mandar um contrato. Todo um processo. Exatamente. E, portanto, tudo isto nos leva ao modelo de gestão pública de todos estes serviços que me parece que é muito deficiente e que não permite que se melhore, por muito que as pessoas que estão no terreno possam querer melhorar. Olha, e porque eu utilizei a palavra esperança, um outro momento de esperança foi este PRR, a famosa bazuca. Mas, à medida que vamos olhando para os dados da mesma, continuamos a ver um atraso brutal em termos de execução, um atraso brutal também em termos de adjudicação. Ou seja, nós nem com dinheiro conseguimos agilizar as coisas de forma a que algumas respostas sejam dadas. Sendo que me parece também perverso que utilizemos o dinheiro do PRR para fazer coisas que já deviam estar feitas. Este dinheiro devia ser um impulsionador para uma nova fase, não é assim? Sim, claro. Só para explicar lá em casa, a União Europeia tem tido, pelo menos desde 2011, há bastante tempo esta parte, a ideia de que deve injetar dinheiro na economia para a pôr a funcionar. Podíamos discutir se isso é melhor ou pior, enfim, e se calhar levar-nos a uma conversa interessante. Mas neste caso há um pacote muito grande que é posto pela União Europeia à disposição do país. Portanto, isto não é dinheiro que apareceu do nada, é dinheiro dos contribuintes, que é posto à disposição do país para nós investirmos em tornar Portugal mais competitivo. E, portanto, isto é como foi há 500 anos o ouro do Brasil. As coisas ou são bem usadas ou então é um crime. Neste caso, o PRR, o que seria fundamental é dotar o país de competitividade para que as novas gerações encontrem um país melhor e o país se desenvolva. Infelizmente, não é isso que está a acontecer. O PRR foi, digamos, a forma de gerir essas verbas foi construída de tal modo que a maior parte delas vão para o Estado e o argumento que o Governo nos dá é o de que, pois, elas chegarão ao setor privado porque o Estado vai encomendar bens e serviços no setor privado. Mas o que nós precisamos não é isso, é de reformular a economia, é de ser mais exportadores, é de criar oportunidades de valor para o emprego dos jovens, é de criar empresas que possam pagar aos jovens para eles não irem para o estrangeiro, ficarem cá a trabalhar e serem bem pagos. Portanto, nós devíamos pôr isto na economia. Devíamos também aproveitar para reformular o Estado. Ter um Estado mais ligeiro, com menos gorduras, mas mais ágil, mais capaz. Por exemplo, nós precisamos de mais Estado na justiça, mas se calhar não precisamos de Estado em coisas que vemos no dia-a-dia e que são absolutamente desnecessárias. Portanto, ter mais agilidade. Estou convencido que não estamos a usar estas verbas como deve ser. Depois, como dizes bem, nós estamos a demorar muito a usá-las. Aliás, de certeza que nos próximos anos vamos ter aqui um sufoco para as usar, porque senão Bruxelas considera que elas caducaram e não são usadas. Exato, temos que as devolver, como aliás é histórico. Portugal não é dos piores países da União Europeia, sei lá, a Grécia e outros são piores, mas mesmo assim temos algum histórico disso. E se olharmos para trás, reparem, nós aderimos à Comunidade Europeia em 86. Éramos dos países mais pobres. Depois aderiu o leste europeu. O leste europeu foi-nos ultrapassando. Todos aqueles países do leste foram ultrapassando Portugal.
Hoje estamos ao nível da Roménia e já nos estamos a aproximar da Turquia, que está fora da União Europeia, tive eleições este fim de semana, e, portanto, isto são países que nós nos habituávamos a considerar como sendo países pobres e ultrapassados. E a Roménia que nos vai ultrapassar no próximo ano, segundo todos os indicadores. Não é? Exatamente. A Roménia que está com muito mais força do que nós e nos vai ultrapassar. Nós, neste momento, e nos últimos dias, o Governo divulgou números que são positivos, mas isto são pequenas curvas positivas que nós vamos tendo. Porque se nós voltarmos atrás à crise que tivemos no tempo do Engenheiro Sócrates e que depois se refletiu na presença da Troika, nós estávamos ao nível e tivemos uma crise como a da Irlanda. Mas olhando para a Irlanda agora, vemos que ela se desenvolveu brutalmente. E porquê? Nós teremos algum problema genético em Portugal? Nós somos menos formados ou menos inteligentes ou coisa que vai? Não. É porque nós temos muita dificuldade em nos organizarmos e em pôr as coisas pela prioridade certa. O país precisa ter empresas competitivas, precisa ter empresas que paguem bem aos jovens para ficarem cá e que levem o país mais adiante. Manuel, o Estado continua a insistir nesta ideia de convergência, mas honestamente eu não vejo convergência nenhuma com os nossos parceiros europeus. Há aqui que fazer talvez uma distinção. Os governos, neste caso o atual, tendem a olhar para a nossa convergência comparando com a França e a Alemanha. Mas nós temos que nos comparar com os países que são comparáveis connosco, a República Checa, a Eslovénia, a Irlanda, notoriamente, que já falamos, porque esses são os países que estão na nossa corrida. E face a esses todos nós estamos a perder. Ou seja, nós podemos agora ter 6 meses ou um ano em que crescemos mais do que a Alemanha e ficamos felizes. E é bom, o crescimento é sempre bom, naturalmente. Mas nós precisamos de crescer estruturalmente. Nós precisamos de crescer ao longo de décadas e ao longo de uma geração. E isso é que não está a acontecer. E, portanto, quando nós portugueses, quem pode fazer férias, vai para países, digamos, mais tropicais e acha sempre que nós somos um país rico, mas vale a pena passar uns dias na Dinamarca e perceber como nós não somos um país rico. E só para dar este exemplo que falávamos há pouco, na Dinamarca as taxas máximas de IRS são próximas das nossas e, portanto, diz-se-ia a fiscalidade é próxima da nossa. Não. É que lá até 20 mil euros estão praticamente isentos de IRS, 20 mil euros de rendimento anual. Ora, quem em Portugal ganha 20 mil euros de rendimento anual já é um profissional muito bem pago e já paga IRS a sério. Portanto, é com esses países que nós temos que nos comparar, esses países em que há uma classe média forte. Mas é assim, mas nós até nos comparamos, porque pelos vistos, em termos de peso dos impostos, é exatamente igual. O retorno dos serviços públicos é que não tem nada a ver, nem de facto a capacidade de compra, nem os índices de bem-estar. Sim, sem dúvida. No entanto, nós temos sol e praia. Nós somos um povo maravilhoso, temos um país maravilhoso e, de facto, temos um clima também maravilhoso, mas não temos o nível de desenvolvimento que queremos. E também somos, às vezes, eu julgo, muito confortáveis com aquilo que temos e devíamos ambicionar mais. No Luxemburgo, o salário mínimo são 2.300 euros mês. É certo que algumas coisas lá são mais caras, nomeadamente aquelas que têm a ver com trabalho, com mão de obra, que naturalmente por esse motivo são mais caras, mas muitas que são produtos industriais, bens e serviços industriais, não são. Muito automatizados não são. E, portanto, vive-se melhor. Hoje, o sonho de muita gente da classe média em Portugal é que os filhos façam Erasmus e depois ficam lá fora e vão-se acabar por colocar. O nosso sonho não pode ser esse. O nosso sonho tem que ser que os filhos fiquem cá, que a família progrida, que a família esteja no mesmo ambiente, digamos, no norte ou sul de Portugal, enfim, no mesmo ambiente, e que se construa a partir daí. E é esse o país que eu acho que nós devemos ambicionar. Portanto, não devemos ficar contentes com nos compararmos sempre com quem está pior. Ainda para mais, um país que está num inverno demográfico acentuado. E voltando à questão económica, porque tu disseste, nós temos 40 anos de União Europeia, temos quase 50 anos de democracia e, no entanto, a Turquia e os turcos em 20 anos quase que nos deram um bigode em termos de rendimento por habitante, não é? Sim, a economia turca passa por dificuldades muito grandes, por vários motivos que têm a ver com a gestão daquele país. A mim até me choca mais dentro da União Europeia, porque já várias vezes ouvimos o discurso de que temos que aproveitar estes fundos porque é a última vez, nunca mais teremos fundos assim. Mas nós continuamos sempre a ter, porque continuamos sempre a reprovar, nós somos o aluno que vai reprovando de caso em caso, de exame em exame vai reprovando. E de facto repare, os países do leste europeu saíram
na altura do comunismo, a partir de 89, quando cai o Muro de Berlim, saíram daqueles regimes com muitas dificuldades estruturais, tiveram que se reformular completamente. Tinham um bom sistema de educação, é justo dizê-lo, não tinham dívida pública, ou tinham uma dívida pública baixíssima, e isso faz muito sentido, mas tinham enormes dificuldades estruturais. Muitas vinham da guerra e muitas delas vinham do comunismo. E, porém, reformularam-se. Nós não fomos capazes disso, nós vivemos numa certa paz, se calhar é o clima que nos ajuda, vivemos bem com o que temos, mas acho que estamos a perder oportunidades. E quando se fala, por exemplo, os nossos governos vão ao estrangeiro vender Portugal com a sigla West Coast of Europe, como se nós fôssemos o lado mais ocidental da Europa, na costa, em que há grande qualidade de vida, grande nível, digamos, de desenvolvimento. Realmente não é assim, nós sabemos que não é assim. E, portanto, enfim, depois agarramo-nos, isso também é errado, agarramo-nos a mitos, quer dizer, durante uns tempos era o discurso de o nosso futuro é o mar. Depois foram as autoestradas. Agora chegamos à conclusão, por exemplo, a Irlanda tem menos autoestradas que nós, mas está muito mais desenvolvida. Nós precisamos de investir mais nas pessoas, nas empresas, na competitividade dos recursos, no território. Por exemplo, nós temos a população toda na costa e quem é que está no distrito de Porto Alegre? Quem é que está lá em cima em Trás-os-Montes? E isto são problemas do nosso desenvolvimento que precisavam de ser endereçados e que não são, porque nós vivemos do dia-a-dia. Quer dizer, qual é o problema esta semana? Qual é o SPI nesta semana? Isso tolhe o nosso desenvolvimento. Temos que ambicionar mais como país. E deixa-me só mencionar aqui os dados da Turquia, porque por mais que eu queira ultrapassar isto, não consigo. Em 2000, o rendimento por habitante turco era 50% do português, metade. Em 2022 já é 92%. Portanto, em 20 anos eles conseguem subir em termos de rendimento por habitante quase até nos alcançar. E, obviamente, a falta de estratégia e a falta de política a longo prazo também se sente numa área, de alguma forma, que te é mais chegada, que é as políticas agrícolas. Nós sabemos que Portugal é no mundo é um potentado a nível do vinho, por exemplo, mas aquilo que eu vejo nos últimos tempos é uma dissociação entre os agricultores e o setor e até a própria tutela. Sim, a agricultura é essencial no país. Nós temos a ideia de que, como estamos dentro da União Europeia, cada país se especializa naquilo em que é melhor. Mas há questões de fundo que não devem ser esquecidas. O país tem que ser capaz de se alimentar pelo menos a um certo nível. Não só por questões estratégicas, se houver uma greve dos caminhões em França durante 2 ou 3 semanas vão começar a faltar aqui coisas dos supermercados, também por uma questão de ocupação do território e do ambiente. A agricultura gera emprego, gera riqueza, fixa pessoas em locais onde não há atividades económicas alternativas e, portanto, a decadência da agricultura significa o abandono de uma boa parte do país. Quando digo agricultura, aqui mais lato, portanto, a floresta, a agropecuária, etc. E, portanto, Portugal deve ter uma agricultura, deve apostar nela e ela deve fazer parte da nossa agenda política. E, infelizmente, não faz assim muito, como sabemos. Os ministros da Agricultura têm vindo a perder poder nos vários governos. Neste governo isso é muito claro. Por exemplo, quando se passou a crise do Covid, havia um grupo de ministros que se reunia com o Primeiro-Ministro semanalmente para tratar das questões de crise. A agricultura não fazia parte dele. Isto ainda não é, porque haverá críticas que se possam fazer à Ministra, mas é a própria agenda política não tem a agricultura lá dentro. E tem que ter. Tem que ter pelos motivos que citei e tem que ter porque, de facto, ela faz parte do desenvolvimento de um país que queremos ter e que queremos que não seja abandonado. E significa pouco. A Sra. Ministra já não foi convidada para uma série de eventos. Isso tem a ver também com o mau relacionamento com a própria estrutura produtiva e com as associações e com as confederações. Os agricultores são muito importantes para o país, devem ser acarinhados pela população. Os bens não nascem na prateleira do supermercado, garanto-lhe. Os bens precisam de ser cuidados, a fruta precisa ser cuidada ao longo do ano e depois, quando é colhida, é um momento de festa, é um momento do qual resulta do trabalho de um ano inteiro e, portanto, nós precisamos de levar a agricultura para a agenda política. Infelizmente isso não acontece e acontece o pior, que é a agenda política é muito marcada, por exemplo, pela mensagem do PAN, que é uma mensagem muito anti-agricultor, a ideia de que os agricultores destroem o ambiente, que é outro disparate.
Um agricultor que tenha um pedaço de terra maior ou menor, não importa, até às vezes alguém que trabalha noutra área e que tem um bocadinho de terra, ou então um grande agricultor com uma área muito grande, aquilo que quer preservar é a terra para os seus filhos, para os seus netos. Portanto, a terra, a água que a ajuda a produzir, tudo isso são bens fundamentais que um agricultor quer preservar e preserva. Infelizmente, isto de facto não acontece. Tu trouxeste aqui a agricultura, mas a agricultura tem muita dificuldade em chegar à comunicação social em geral e, portanto, ainda bem que o fizeste aqui e que o tens feito. E precisamos de fazer isso, de falar de agricultura. Infelizmente, de facto, há um divórcio, só para terminar, entre, digamos, a direção do Ministério da Agricultura e as associações e confederações, um divórcio que se venha a aprofundar e que tem a ver, se calhar, vamos lá ver, o Ministro da Agricultura, o que nós esperamos, não é apenas que seja um membro do Governo que nos transmite as políticas, é também alguém que ouve os agricultores e leva ao Governo a mensagem dos agricultores e a mensagem dos bens alimentares que se produzem em Portugal. E isso tem ficado um bocadinho aquém das expectativas. E eu quero recordar que houve uma fase em que havia, de facto, uma parceria muito grande por parte da tutela com aqueles produtos que podemos dizer que são produtos de qualidade que derivam da agricultura, nomeadamente, imagino, o vinho, o azeite também é um deles, não sei se os queijos também podem ser considerados. Como é que está essa promoção destes produtos diferenciados portugueses no estrangeiro? Bem, eu a esses produtos só juntaria, se calhar, a cortiça, que é muito importante, as questões também da floresta, da pasta de papel, etc., que são muito importantes. Isto é como as cerejas, agora íamos por aqui fora, estamos em época de cerejas. Pera Rocha, onde estamos aqui Exatamente. muito próximo, ou seja, de facto Portugal tem uma série de potencialidades. Eles são promovidos de forma separada nos mercados, por exemplo, a Portugal Fresh é uma associação que trata nomeadamente das frutas, uma série de produtos hortofrutícolas. No caso dos vinhos temos a Vini Portugal, que é uma associação que trata da promoção dos vinhos portugueses no estrangeiro, e as várias regiões demarcadas também o fazem. Portanto, seguem vias diferentes. No queijo, julgo que será menos forte esse esforço de promoção, mas que é fundamental porque Portugal produz bens de qualidade, produz mais do que aquilo que pode consumir. Não é nestes produtos que nós somos deficitários, será noutros com certeza. No caso do vinho, nós estamos a vender tudo o que produzimos. Aliás, Portugal importa um bocadinho de vinho, sobretudo para consumo externo, vinho de Espanha, e exportamos os nossos melhores vinhos. E, portanto, é curioso que há um paralelismo com o calçado, em que também se faz o mesmo. Nós exportamos produtos de elevada qualidade e importamos produtos mais de entrada de gama. Agora, precisamos de continuar esse esforço, sobretudo de valorização do produto português. Para isto o turismo ajuda, mas também ajuda esse investimento e essa presença das associações. Olha, e achas que aqui em Portugal, eu costumo utilizar, digamos, o exemplo da Suíça, talvez porque há uma série de coisas onde a Suíça é como se fosse o ex-libris mundial, imagina, quando falamos no relógio, todos nós pensamos num relógio suíço. Achas que Portugal devia procurar este caminho em alguns produtos agrícolas? Sim, sem dúvida, mas isto é como uma peregrinação, demora muito. O que importa é fazer passos e saber para onde vamos, mas temos que ter consciência que demora. Nós, no vinho, éramos um país que produzia sobretudo quantidade, tínhamos algumas flores, digamos assim, mas sobretudo quantidade, vendíamos para as antigas colónias e vendíamos para a diáspora portuguesa pelo mundo fora. Que é um mercado maravilhoso. Ainda hoje, cada imigrante português é um embaixador dos produtos portugueses pelo mundo fora. Isso é muito importante. Mas estamos a sair daí para mercados de maior valor. Isso demora, isso está a ser feito, mas demora. Mas hoje já encontramos vinhos portugueses em supermercados pelo mundo fora, em boas garrafeiras pelo mundo fora, e esse esforço de promoção está a fazer-se. Nós exportamos cerca de 900 milhões de euros por ano. Portanto, é uma exportação, por exemplo, é mais baixa do que os nossos amigos da metalomecânica, por exemplo, que exportam muito mais, mas o vinho tem uma coisa muito curiosa, é que quando alguém está num restaurante, digamos, em Amsterdão, a jantar, e tem uma garrafa de vinho português à frente, acaba por falar, nem que seja 5 minutos, de um dia que foi de férias a Portugal, ou a Adir, ou outra coisa qualquer, e Portugal não sei o quê, porque está ali em cima da mesa. Eles, se calhar, não sabem que os estofos do carro foram feitos em Portugal, ou a caixa de velocidades foi feita na Renault em Cassia, ou outra coisa qualquer. Não sabem. Mas aquela garrafa que está ali é visível. Portanto, o vinho tem esta... como um embaixador. Exatamente. Tem esta característica curiosa de ser muito visível. Outras exportações
exportações portuguesas notam-se menos, apesar de até terem valor superior. E, portanto, é muito mais natural que esses dois, repara, um exemplo muito concreto, que esses dois ou essas duas holandesas falem naquela garrafa que é de Portugal e esquecem-se que tem um carro feito em Setúbal estacionado no parque de estacionamento, mas não se dão conta disso e dão-se conta que aquela garrafa é de Portugal. Portanto, o vinho tem um papel digamos, de catalisador da imagem de Portugal e, nesse sentido, é muito importante. E olhando então para aquilo que podiam ser algumas decisões importantes na agricultura, até porque breve trecho vem uma feira importante ali em Santarém, onde já as confederações fizeram questão de mencionar que não convidaram a senhora Ministra, que se tem recusado em receber os representantes dos agricultores. Deixa-me também colocar aqui uma questão. Nós vimos recentemente a Holanda a fazer também um forte ataque àquilo que é a agricultura, alavancado por esta proteção ambiental. Tu vês que isso em Portugal também pode acontecer? Sim. Vamos lá ver, tentando esclarecer aqui um ponto, que é o seguinte: muitos dos nossos telespectadores se calhar têm a ideia que os produtos biológicos, e foi esse um bocado o problema da Holanda, aliás tinha sido no Sri Lanka aí com consequências brutais, que os produtos biológicos são melhores que o resto e que devíamos movimentar-nos em direção ao biológico. Importa dizer o seguinte, nunca será possível alimentar as pessoas todas com produtos biológicos. Em primeiro lugar, a produção nunca seria suficiente, morreriam milhões de pessoas à fome, e em segundo lugar, é perfeitamente possível fazer uma agricultura respeitadora do ambiente que não seja biológica, mas que cumpra outras regras, porque biológico não quer dizer que não se introduzam no solo produtos nenhuns. Biológico não é deixar nascer à solta. O biológico permite alguns produtos, não permite outros, e, portanto, o que está aqui em causa são os graus e o tipo de produtos que é possível colocar no terreno. Atenção que nutrientes e fitofármacos que os agricultores usam têm que ser usados no mínimo possível, apenas durante o período necessário, apenas nas quantidades necessárias, e tudo isso é que é fundamental. Portanto, não é preciso ter esse fundamentalismo de que tem que ser tudo biológico para proteger o ambiente. Cumprindo-se normas de segurança, é perfeitamente possível alimentar todas as pessoas e a preços razoáveis, porque nem todos nós podemos andar a alimentar-nos de produtos biológicos. E, portanto, esse é um mito que deve ser desfeito. O que é que aconteceu no Sri Lanka? Obrigaram à conversão imediata para o biológico, milhões de pessoas ficaram à fome, um completo disparate. É evidente que há problemas ambientais e esses precisam de ser resolvidos. Não podemos ter uma produção, nomeadamente agropecuária, e na Holanda tem muito a ver com isso, que depois gera problemas com infiltração de produtos no solo e nos lençóis freáticos, etc. E, portanto, isso tem que ser resolvido. Mas não devemos ir por aí. Nós, em Portugal... Mas a questão é esses fundamentalismos, não é? Porque já viste que agora, nos últimos tempos, é tudo proibido. Sim. Falta ser proibido fumar, já é praticamente. Qualquer dia vai ser proibido beber. E depois aí... É verdade. Nós vamos chegar ao dia em que alguém vai marcar uma consulta no médico de família e dizem: o senhor não tem prioridade porque é fumador, ou o senhor não tem prioridade porque comeu não sei o quê, e passam outros à frente. Enfim, eu estou convencido que estamos menos longe desse dia. Na agricultura, esse fundamentalismo levou, por exemplo, a que a Direção-Geral das Florestas passasse do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente. E isto só para dar uma ideia: se um agricultor tiver um bocado de eucalipto ou de pinhal e se tiver umas macieiras, ele fica dividido em dois ministérios, porque as macieiras é o Ministério da Agricultura e o pinhal já é o Ministério do Ambiente. E, portanto, tem que tratar dos papéis em dois sítios. Já é difícil não imaginar exatamente, dois. Exatamente, desgraçado. Esses fundamentalismos, de facto, estão errados. No caso do vinho é preciso dizer o seguinte: o vinho é álcool e, portanto, tem que ser consumido com moderação, com responsabilidade. Isto não só não devemos esquecer ou esconder, mas devemos afirmá-lo. Claro. Todas as bebidas alcoólicas com moderação. As campanhas, milhões de euros em campanhas para alerta da população em relação a isso. Exatamente. É por isso que eu digo, o próximo passo é que a proibição. Sim, eu julgo que as propostas do Ministério, sobretudo da Saúde neste caso, são no sentido de colocar nos rótulos de vinho imagens do tipo daquelas que há no tabaco e de estabelecer um preço mínimo elevado para a venda de vinho. Isso não faz sentido. Vão lá ver, os nossos amigos do norte da Europa têm o hábito de não beber álcool à semana e depois ao fim de semana bebem brutalmente. Exatamente. Nós temos um hábito diferente, nós temos um hábito de beber regularmente, mas com alguma moderação. E, portanto, o que eu julgo que devemos fazer é cada um de nós ser embaixadores dessa moderação. É preciso beber com responsabilidade,
não beber se vai conduzir, etc. Enfim, todos já vamos conhecendo essas regras, mas ao mesmo tempo permitir que o vinho seja vendido, seja consumido, seja comunicado. Ou seja, nós temos um país maravilhoso. Nós há pouco antes de começar o programa estávamos a falar da Beira Interior. Como a Beira Interior tem vinhos maravilhosos que são desconhecidos. Eu trabalho a maior parte do meu tempo no Dão, na Bairrada, também um bocadinho no Alentejo, que tem vinhos maravilhosos, completamente diferentes entre si e diferentes daqueles da Beira Interior. O Douro, o Alentejo. Nós somos um país em que conduzimos 1 hora e temos gastronomia diferente, vinhos diferentes, artesanato diferente e, portanto, esta riqueza do país não se deve perder e a agricultura faz parte disto, da nossa cultura de quem somos, e o vinho dá uma expressão própria, digamos, ao que é cada região de Portugal. Muito bem. Manuel, relativamente a estes últimos casos que temos visto de corrupção na classe política, como é que o cidadão vê isto? Nós estamos a chegar aí a um ciclo eleitoral, que são as europeias. Como é que achas que tudo isto se pode expressar nas urnas e como é que tu sentes no dia-a-dia com as pessoas com quem te cruzas? Eu sinto um afastamento enorme das pessoas face à política e um pouco a ideia de que os que lá estão são todos iguais e são todos igualmente maus. Ora, a democracia devia ser o poder do povo. Aliás, democracia, a palavra grega diz-nos mesmo isso. É preciso que as pessoas participem mais, é preciso que percebam que não há todos iguais, mas nós temos que fazer essa distinção no boletim de voto, sejam lá eles quem forem, mas temos que distinguir. E, de facto, não se pode premiar aquela ideia do rouba, mas faz, não pode ser. Nós temos que penalizar as pessoas que exercem cargos públicos quando... Mas quem é que pode ter essa ideia em Portugal? O rouba, mas faz. Não é? É verdade, é verdade. Mas há muito esse princípio que deve ser... Julgo que tem que ser combatido. Mais a nível autárquico, se sim, calhar. Aí é com certeza. E também não é bem. Seja lá onde for, claro. Não é bem. Vamos lá ver. Nós temos milhões de pessoas, muitos que nos estão a ouvir, que trabalham de manhã à noite. Estão-nos a ouvir agora, no fim do dia exaustos, já com os olhos a cair, porque amanhã de manhã se vão levantar cedo. O trabalho destas pessoas não é para financiar quem depois se anda a locuplitar com os nossos bens. Não é para isso. É para que quem está nos cargos públicos... Por exemplo, quando chegam as pessoas que estão nos cargos públicos, são recebidas com bandeiras, com parangonas e não sei o quê. Isso justifica-se se elas estiverem a fazer um serviço público. Se estiverem lá para sacar algo para si, não se justifica de todo. Justifica-se serem levadas à frente de um juiz. E, portanto, a minha conduta e o meu apelo às pessoas é que participem civicamente. As próximas eleições, de facto, como dizes bem, são menos interessantes, são as europeias, se calhar são eleições que chamam menos, mas é importante ir lá, até porque vai haver um sinal para Portugal da forma como nós votarmos nas eleições europeias. Portanto, as pessoas devem ir e votar em quem pensam, não precisam de fazer campanha, depois, naturalmente, mas devem participar no dia-a-dia. Atenção, que a classe política é... Diga-se, bom, na verdade, que com mais ou menos combinações entre eles, nenhum deles entrou lá porque roubou as eleições. Devem ser muito raros esses casos. A classe política está lá porque foi eleita pelas pessoas que votaram livremente. E, portanto, a mesma liberdade que nós temos para votar mal, obviamente, também temos para votar bem e para mudar. E mudar não é só circular de A para B, de A para B. É mudar de políticas, é mudar claramente mudar de caras. E se os políticos perceberem isso, reagem melhor. Se acharem, não... Vamos dar porrada que eles aguentam. Como dizia, havia um banqueiro que dizia, aguenta, em 2011, 2012, o presidente do BPI à data, quando se falava em aumentos de impostos. E, de facto, aguentamos. Nós hoje temos a maior carga fiscal de sempre. Era, exatamente. Quando se dizia, vai ser preciso aumentar os impostos, ninguém aguenta, e ele respondeu, aguenta. E ele tinha razão, porque nós hoje temos a maior carga fiscal desde o dia em que o país foi fundado. E, portanto, isto realmente não pode ser. E, como disseste no início e bem, temos esta carga fiscal, mas não temos serviços públicos que nos orgulhem. Se nós tivermos esta carga fiscal, mas se um de nós agora nos sentir mal for a um centro de saúde e vai ser atendido, isso era diferente. Mas não ter que ir para lá às 7 da manhã para tirar a senha. Olha, e olhando agora de facto, para casos, nós pensávamos que estes casos apareciam em termos de corrupção, era este partido ou aquele, mas agora vemos, digamos, um processo, do meu ponto de vista, é corrupto no sentido em que demonstra alguma promiscuidade entre os próprios partidos, não é? Que são visados aqui no caso Tutti Frutti, e isto só acentua essa ideia que tu transmitiste, que nós pensamos que eles são todos iguais. Os partidos estão a erudir a democracia? Essa pergunta é muito difícil, porque, só para fazer aqui um paralelismo, o Hitler, na Alemanha, foi eleito.
E isto é muito curioso. Porquê é que ele é eleito? Porque os partidos do centro, digamos, mais à direita ou mais à esquerda, na democracia alemã dos anos 30, não tinham respostas para os problemas das pessoas. E, portanto, o cidadão alemão, nos anos 30, foi evoluindo para uma situação em que tinha a extrema-esquerda e a extrema-direita. Os partidos do centro não respondiam. Ora, nós hoje sabemos, e sabemos por causa disso também, que os partidos do centro são fundamentais para uma democracia. Porque a esmagadora maioria das pessoas vota um bocadinho à direita ou um bocadinho à esquerda, mas não vota nos extremos. E quando os partidos do centro começam a implodir, quando os partidos do centro não têm resposta para os problemas do dia-a-dia, o que fica em causa não são esses partidos, é a própria democracia. Portanto, neste sentido, isto preocupa-me muito. Eu acho que os partidos do centro têm que ter respostas para as questões das pessoas e para a questão da corrupção. Quanto a mim, tem que ter uma resposta muito clara. É que não pode existir dentro de um partido pessoas que estejam sob acusações de corrupção. Essas devem ser, no mínimo, suspensas e, se forem condenadas em tribunal, devem ser expulsas. Ou, no caso de violações éticas sérias, também devem ser postas fora. Quer dizer, um partido não deve ter vergonha, deve orgulhar-se de dizer quem aqui dentro não se comporta como deve ser é expulso imediatamente. Não queremos essa pessoa no nosso partido. Ora, isso é raríssimo no nosso sistema político, não é? Nós já vimos situações do pior. Eu lembro sempre daquele deputado que uma vez roubou o gravador a um jornalista quando estava a ser entrevistado. Nunca sei o que lhe aconteceu, mas sei que não foi expulso de coisa nenhuma. Portanto, estas violações éticas ou, em alguns casos, criminais, têm que ser exemplarmente punidas para que todos percebamos que a sociedade é, como deveria ser, impoluta. E olhando agora para esta comissão parlamentar de inquérito à TAP, obviamente tem sido recordista de audiência, a ida de alguns dos envolvidos lá ao Parlamento. Tu crees que isto demonstra ainda mais o quão instrumentalizadas estão determinadas ferramentas do Estado, nomeadamente isto do SIS, ir buscar um computador à casa de quem quer que seja? Sim. Só para começar, num ponto que eu acho que é sempre importante recordar, cada um de nós e cada pessoa que está lá em casa pagou 320 euros para a TAP. São 3 mil milhões, 3.200, e, portanto, cada um de nós pagou do seu bolso. O que nos custa, às vezes, pagar 20 euros por qualquer coisa, nós pagamos, sem poder discutir, 3.200 milhões, portanto, 320 euros cada um de nós. A questão do SIS surpreendeu-me, sobretudo, isto parece ser a ponta do iceberg. Eu acho estranhíssimo como é que alguém do governo liga para o SIS ou liga para o CIRP e consegue rapidamente vão buscar um computador sem haver alguma ponderação sobre os assuntos. Aliás, como se veio a perceber, os mesmos fecheiros eram acessíveis pelo telemóvel. E preocupa-me porque nós falávamos há pouco da participação cívica. É natural que haja governos e que tenham, digamos, opções políticas e intervenções políticas muito agressivas. Isso é da natureza das coisas. Mas devem existir instituições independentes. Por exemplo, quem dirige o SIS e o CIRP deve ser independente. E vamos ver a pessoa que está lá e não é bem assim. Quem dirige o Banco de Portugal deve ser independente. E vamos ver a pessoa que está lá e não é bem assim. E vamos pelas instituições fora e percebemos que essas pessoas que deviam ser profissionais com o código ético de cada uma dessas instituições não são assim. Porque uma democracia faz-se desta forma. Os jornalistas devem ser independentes, essas instituições, as polícias, os tribunais, etc. Os reguladores. Tudo isso, exatamente. E a independência destas instituições é tão importante quanto haver eleições livres. Se houver eleições livres, mas se a comunicação social estiver controlada, as eleições, em última análise, não são livres. E preocupa-me muito ver como, neste caso, o Partido Socialista, mas se fosse outro também seria, se calhar, a próxima, mas neste caso é muito claro, como o Partido Socialista tem vindo a nomear pessoas para estes cargos. E depois, quando precisa delas, elas respondem. Deveria ser o quê? Deveria ser o Presidente da República? Tenho alguma dúvida. Deveria ser um acordo com membros do Parlamento? Se calhar, mas íamos cair no centrão. Deveriam ser concursos públicos? Talvez. Eu acho que sim. Acho que para algumas instituições devíamos ter concursos e audições públicas. Os norte-americanos fazem muito isso. Por exemplo, quem vai dirigir uma grande instituição tem entrevistas públicas no Parlamento para que, seja os membros do Parlamento, seja o público, percebam quem é aquela pessoa, ao que vem, o que vai fazer. Aliás, lá até os membros do Governo têm esse tipo de entrevistas. O que é bastante bom porque permite logo perceber se alguém é notoriamente incapaz, quer dizer, mesmo que tenha muita força política em seu apoio, torna-se evidente que aquela pessoa não é capaz. Não. Se calhar não era uma má solução. Precisamos de instituições mais independentes. E quando olhamos, por exemplo, a não recondução de Joana Marques Vidal, foi algo inédito,
no cargo de Procuradora-Geral da República, mais uma vez, é sintomático e volto aos partidos. Nós estaremos a viver uma fase em que os partidos políticos estão a lutar, os tradicionais, pela sua própria sobrevivência, à medida que estes casos vão aparecendo. Sim, esse exemplo é certeiro, é cirúrgico. É verdade isso. Sem retirar força ao exemplo, só diria o seguinte, que foi curiosamente como começamos esta nossa conversa. A justiça tem que ser célere. A justiça tem que ser célere. O caso Sócrates, repara, eu estou convencido, enfim, mesmo como pessoa, que o engenheiro Sócrates não se comportou bem, portanto, aquilo que fez não é aceitável. E mais do que isso, politicamente, não percebo que um primeiro-ministro pudesse ter aquele tipo de comportamento. Mas estou convencido que ele é culpado de violações da lei. Agora, o que devo dizer ao mesmo tempo é que não se justifica estar há tantos anos sem ser julgado. Quer dizer, nem que o processo fosse repartido em várias fases ou em vários processos diferentes, mas ele já tinha que ser julgado. Porque culpado ou inocente, mesmo o culpado, repara, o culpado tem direito ao processo. Aquela pessoa que violou a lei tem direito a exercer defesa e ser julgado. E neste caso que estamos a ver agora de Tutti Frutti, e nesse caso do engenheiro Sócrates, isso não, engenheiro passa a expressão, isso não aconteceu, e a celeridade é um ponto essencial da verdadeira justiça. Sem celeridade, ela não é justa. Mas então vamos ficar na justiça e na instrumentalização. Terminaste, deixa-me só dizer uma coisa. Eu já tive aqui um convidado várias vezes, ele era um ex-inspetor da Polícia Judiciária, estava em Setúbal, e dizem que em Setúbal, inclusive, já sabiam qual era o quarto do hotel onde o primo de José Sócrates ia receber o dinheiro do caso Freeport. E, no entanto, nunca aconteceu nada e foi permitido a esse secretário de Estado do Ambiente, que era o que ele era, chegar a primeiro-ministro. E depois, inclusive, foi ele que assinou, juntamente com o Ministro da Economia, aquilo que foi o memorando da Troika, que nos obrigou àquela fase. Queres mais instrumentalização que isto? Enfim, esse pormenor não conheço, mas isso, ser assim, de facto, é evidente. Nós precisamos ter instituições mais independentes e essa troca de Procurador-Geral da República até devia ser mais pacífica. Quer dizer, o país devia perceber que estas personalidades não são mais à direita ou mais à esquerda, quem tem que cumprir as obrigações do estatuto daquela instituição onde está. Outra é o Banco de Portugal. Eu julgo que o Banco de Portugal deveria ser dirigido por alguém que seja minimamente independente, que tenha um currículo notável e que possa falar com à vontade para qualquer força política. Hoje temos um governo, naturalmente do mesmo partido que o governador do Banco de Portugal, mas se amanhã tivermos um de outra cor, como é que vai ser o relacionamento? O governador do Banco de Portugal, apesar de hoje ter muito menos poderes do que tinha no passado, não pode estar dependente de cores políticas. Aliás, viu-se recentemente no livro do Luís Rosa, o governador com Carlos Tavares, não é? Livro que vai dar muita celeuma agora porque há um processo do Primeiro-Ministro contra o autor ou contra o antigo governador, portanto vamos lá ver no que é que isso vai resultar. Se calhar como na Comissão de Inquérito, desculpa só interromper, como na Comissão de Inquérito da TAP, vamos saber mais coisas. Eu acho que eles é melhor estarem quietos em tudo, porque quando levanta-se uma pedra aparecem novidades. É como estar nas areias movediças, o melhor é não mexer-nos, assim dar-nos mais possibilidade de irmos afundando devagarinho, pode ser que apareça alguém para nos salvar. E não sendo, obviamente, eu um preconizador de figuras sebastiânicas em manhãs de nevoeiro, mas alguma coisa tem que mudar, pelo menos nas caras ou nas políticas em Portugal. Sim, o Governo tem a oportunidade, eu julgo que o Primeiro-Ministro não deseja isso, mas tem ainda a oportunidade. A legislatura ainda vai a um terço, quer dizer, nós não estamos no final de um ano e pouco. Exatamente, parece que estamos num momento de fim de ciclo, mas em termos de legislatura não estamos. E, portanto, o Primeiro-Ministro tem todas as oportunidades de fazer uma reformulação profunda do Governo. Admito que não queira, não só porque isso dá uma imagem de fragilidade, mas também porque há aqui um problema que é pouco debatido, mas que subjaz a muitas destes assuntos que viemos a tratar, que é quem é que quer ir para os lugares? Porque, e não é só os lugares de topo, até lugares intermédios, quem é que quer deixar a sua vida profissional para ir para o Governo? Não deve ser, eu admito que para o Primeiro-Ministro contratar fora, digamos, de um círculo político muito próximo não deve ser fácil. Ir buscar ministros
E viu-se no caso da habitação. A habitação, eu quando vejo o historial do que é o Ministério da Habitação, havia pessoas admiráveis. E hoje, quem é que o Primeiro-Ministro vai buscar? Uma jovem, o que em si seria um ponto positivo, mas que é alguém que não tem currículo, nunca escreveu um artigo sobre o assunto. Partidário tem. Só tem currículo partidário, exatamente. Isso Aliás, já se viu, ele arriscou com o Ministro da Economia e do Mar e até o Secretário de Estado desautoriza o próprio Ministro. É verdade, não é? pois há esse facto, ou esse fator que é, quando algum independente está num governo, é uma espécie de enxerto que não pega, tem ali muita dificuldade, porque depois não se relaciona com as estruturas do partido de poder. Mas esta dificuldade de contratar gente, também julgo que é um dos motivos pelos quais o Primeiro-Ministro não faz uma remodelação mais profunda. E, Manuela, em 30 segundos, como é que podes incentivar ainda mais os nossos concidadãos a terem uma participação cívica e como? Bem, o país pertence-nos, o país não pertence a outros, o país pertence a todos que aqui trabalham, qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a sua cor, qualquer que seja o seu credo, o país pertence-nos e, portanto, as pessoas devem expressar a sua opinião, devem reclamar, não necessariamente nas redes sociais, mas os serviços públicos têm mecanismos de reclamação, peça à folhinha e reclame, e quando chegarem as eleições, vá votar em quem entender, vote livremente, mas vá lá votar, isso é fundamental. Muito bem, Manuel Pinheiro, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Sejamos nós, de facto, capazes, e deixe-me utilizar esta analogia com aquilo que se viu anteontem, sejamos nós capazes de nos levantar, independentemente de qual seja a nossa cor futebolística, e juntar-nos num marquês qualquer a dizer a estes políticos, ou isto muda, ou vamos mudar cada um de vocês. Fica esta nota para segunda-feira. Resta-me agradecer e dizer que amanhã estamos de volta para mais um programa. Até amanhã. Obrigado.